Fala galera, eu sou o Dr. Flávio Pacheco, estou aqui para falar com vocês sobre os conceitos fundamentais de odontologia legal e ajudar vocês a passar no concurso do ITEP. Certo? Vamos começar aqui, vamos à questão número 1. A legislação brasileira, Lei 5081, de 24 de agosto de 1966, exige que o cirurgião dentista atenda duas condições para o exercício da profissão: a habilitação profissional e a habilitação legal. Vamos às alternativas. Entende-se por habilitação legal: A. Obtenção do diploma por estabelecimento de ensino superior público, reconhecido por órgãos federais de fomento à pesquisa científica. Não seria correto porque não pode ser somente o público. Tanto o público como o privado estão dentro dessa obtenção de diploma. Registro do diploma no Conselho Federal de Odontologia e nos escritórios regionais de saúde, ERSA, para que os que vão exercer autonomamente a profissão e a inscrição do Conselho Regional de Odontologia da sua jurisdição. Está correto, porque o diploma de odontologia ele tem que ser reconhecido pela instituição de classe, que no caso são o Conselho Federal, né, de Odontologia, e deve ser registrado no local onde você vai atuar. No caso, os Conselhos Regionais de Odontologia, os CROs. Obtenção de diploma através de cursos de graduação em odontologia ministrados por escola ou faculdade oficial, ou reconhecido em registro nas universidades federais ou estaduais. Ele não é obrigatório a escola. Ele não pode ser somente uma escola. Ele tem que ser uma faculdade de odontologia registrada. O registro do diploma no Serviço Nacional de Fiscalização da Odontologia, na divisão do exercício profissional e inscrição do Conselho Regional. O registro de diploma, na verdade, ele tem que ser feito no Conselho e não no Serviço Nacional de Fiscalização. O Serviço Nacional de Fiscalização, ele vai fiscalizar os conselhos para saber se estão dentro dos padrões. E registro do diploma na coordenação da Secretaria Municipal de Saúde. Também não, porque o diploma ele tem que ser registrado nos conselhos. Então a nossa resposta correta seria a letra B. Vamos à questão 2. A profissão de cirurgião dentista no Brasil ainda é regida pela Lei 5081, de 24 de agosto de 1966, que regulamenta o exercício da odontologia em todo o território nacional. Considerando as atribuições legais do cirurgião dentista, pertinentes à referida lei, analisa as preposições. Item 1. Compete ao cirurgião dentista utilizar no exercício da função de perito odontológico, em caso de necrópsia, as vias aéreas do pescoço e da cabeça? Sim, compete porque faz parte da habilitação do cirurgião dentista, a sua área de atuação. Item 2. Compete ao cirurgião dentista atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e óbitos, inclusive justificativas de falta ao trabalho? Essa questão está incorreta, porque não cabe ao cirurgião dentista o atestado de óbito. A morbidade e os atestados para a justificativa de falta ao trabalho, sim. Item 3. Compete ao cirurgião dentista proceder a perícia odontolegal em fórum civil, criminal, trabalhista em sede administrativa? Sim, também compete a ele, desde que ele seja designado para isso. Item 4. Compete ao cirurgião dentista empregar analgesia e hipnose, mesmo sem habilitação, quando se constituírem meios eficazes para o tratamento do paciente? Está incorreta, porque a analgesia e a hipnose têm que estar devidamente habilitadas e comprovadas para que possam ser utilizadas em âmbito de consultório odontológico. Item 5. Compete ao cirurgião dentista prescrever e aplicar medicações de urgência nos casos de acidentes graves que comprometam a vida e a saúde do paciente? Também está correto. Em caso de comprometimento de via ou de vida do paciente, o cirurgião dentista ele também é habilitado a aplicar medicações de urgência, desde que ele tenha capacidade e se sinta habilitado para isso. Então, devido a isso, nós temos as alternativas número 2 e número 4, que estão incorretas, sendo a alternativa D a resposta correta da nossa questão. Questão 3. Investido da condição de perito de uma operadora de planos odontológicos, um profissional é incumbido de avaliar atos e procedimentos de um colega para não cometer infração ética. Ao agir com perícia, deve-se: item A. Expor ao paciente considerações sobre o caso. Não é permitido ao perito ele expor o caso ao paciente. Isso aí é vetado, cabe então infração ética isso daí. Reservar as observações para o relatório sigiloso e lacrado? Sim, na condição do perito odontológico, ele vai tratar de toda a perícia, né, o laudo,
tudo isso aí tem que ser ato sigiloso. Não vai ser justificado nem ao cirurgião dentista e nem ao paciente, somente quando requisitados por meio legal. Receber remuneração ou gratificação por valores vinculados à glosa? Também não, porque a glosa, ela age da forma de pagar ou não o cirurgião dentista que está fazendo o procedimento odontológico, e o perito ele não pode ser vinculado a esse tipo de pagamento. Receber remuneração ou gratificação por valores vinculados ao sucesso da causa? Também não. O perito odontológico ele deve ser indiferente à causa. Ele deve simplesmente analisar o que está sendo pedido e justificar para que no final do processo cheguem a um entendimento geral. Exercer a função de perito em casos que envolvam parentes até segundo grau? Também não, porque ele entra o conflito de interesses. Então é vetado também a atuação do perito em casos onde envolvam parentes até segundo grau. Então a alternativa correta seria a B. Reservar as observações para o relatório sigiloso e lacrado. Questão 4. Constitui competência do auditor em odontologia. Apontar sempre as falhas dos profissionais? Não, ele vai apontar falhas e sucessos. Geralmente o perito ele é convocado para identificar se houve uma falha durante os procedimentos, mas ele não compete sempre indicar as falhas. Aplicar medidas punitivas aos profissionais? Também não. Ele vai relatar o que ele está vendo e vai chegar a uma conclusão final e cabe aos meios de punições aos órgãos de classe, justiça ou polícia. Verificar a exatidão na indicação dos serviços a serem executados? Sim, porque o perito ele vai avaliar se realmente aquilo que foi feito era procedente ser feito e se foi feito de uma forma correta. Impetrar vantagem financeira sobre o trabalho de outro profissional? Também não. Ele não pode gerar lucro durante sua perícia, nem do profissional, nem do paciente. Ele deve ser imparcial a isso. E omitir informações sobre pagamento indevido de contas? Também não, porque ele pode ser convocado para auditar contas de uma empresa, de um cirurgião dentista, quando convocado pela justiça. Então o item correto é a letra C, verificar a exatidão na indicação de serviços a serem executados. Vamos à próxima questão. Questão número 5. Atuando como perito, o cirurgião dentista aplica conhecimentos teóricos que: letra A. Contribuem para a definição do tratamento adequado para a correção de problemas orofaciais? Não. Ele, como perito, ele vai identificar se foi feito um tratamento adequado, mas ele não vai definir o tratamento que vai ser executado no paciente. Letra B. Objetivo é o esclarecimento de fatos relacionados à área odontológica, à autoridade policial ou judiciária? Sim, porque quando solicitado o perito, ele vai avaliar todo o caso, saber se foram feitas as medidas corretas e se o caso foi feito o tratamento prosseguiu de uma forma correta. E passar isso ou para a polícia ou para a autoridade judiciária, dependendo do motivo pela qual ele foi solicitado. Item C. Envolve métodos e processos empregados em exames bucais de rotina realizados em um consultório odontológico? Não, porque o exame odontológico de rotina, ele vai identificar o que deve ser feito ao paciente para que possa ser levado a um plano de tratamento. No caso do perito, ele vai avaliar o tratamento realizado e saber se ele foi realizado de uma forma correta ou não, e justificar por quê. Letra D. Obedece à orientação habitual de se fazer o diagnóstico bucal? Também não. O perito ele não é responsável pelo diagnóstico do problema do paciente para que se gere um plano de tratamento. Ele vai identificar se o plano de tratamento foi feito de uma forma correta, como eu já disse antes. E a letra E envolve a estimativa de prognósticos relativos ao complexo crânio-facial. Também não. Ele, da mesma forma que ele não deve avaliar o procedimento para gerar um plano de tratamento, ele vai avaliar se o procedimento foi feito da forma correta ou não. Sendo correta, então, a questão, a letra B. Questão número 6. Com relação aos tipos de perito e suas atribuições, assinale a opção correta. Letra A. O perito nomeado auxilia o perito oficial na formulação de quesitos de um laudo pericial. Não. O perito, ele é nomeado somente um perito para fazer isso. Ele não é nomeado um perito auxiliar de outro perito. Quando é convocado mais de um perito, geralmente para refutar ou para dar um parecer favorável ao primeiro laudo do primeiro perito. E em caso de empate,
de peritos, eles é convocado às vezes um terceiro perito para poder chegar a um desempate de causa. Letra B. O perito designado pertence a um estabelecimento oficial especializado e obedece às regras da instituição a qual está vinculado? Não. O perito ele pode ser qualquer cirurgião dentista que seja convocado a fazer uma análise de caso e emitir um parecer ou um laudo sobre o que está sendo pedido. Letra C. O perito oficial ocupa cargo de caráter temporário, uma vez que exerce sua função apenas durante o período em que a perícia é realizada. Não. O perito oficial, ele é concursado e toma posse como perito. Então, ele passa a ser perito em tempo integral. Ele não é um cargo temporário. Um cirurgião dentista habilitado que não seja perito oficial pode ser requisitado para realizar uma perícia na qualidade de perito louvado? Sim. Todo cirurgião dentista, quando necessário, pode ser convocado para realizar uma perícia, desde que devidamente habilitado na especialidade ou no âmbito do que está sendo pedido pelo Poder Judiciário, geralmente pelo Poder Judiciário que solicita. Letra E. Ao ser indicado para exercer a função de assistente técnico pericial, o cirurgião dentista pode intervir no resultado da perícia, haja vista sua comprovada especialização na área. Não, ele não pode intervir na perícia. Ele pode, caso seja necessário, orientar o perito, se ele for mais habilitado na capacidade, ele pode orientar o perito, mas não pode intervir diretamente na perícia. Então, sendo correta, a nossa alternativa é a letra D. Questão número 7. Considerando a existência de evidente divergência entre a análise de dois peritos odontológicos, assinale a opção correta quanto ao procedimento a ser adotado nessa situação. Letra A. Deverão ser nomeados outros 3 peritos para a confirmação de uma das versões apresentadas inicialmente? Não. Se já foram convocados 1, 2, 3 ou mais peritos, não deverão ser convocados mais um grande número, às vezes somente 1 ou 2 peritos, somente para haver um desempate de opiniões e chegar a uma conclusão final. Letra B. Deverão ser emitidos 2 laudos separados, desde que as conclusões sejam idênticas? Também não. Se existem 2 laudos, se eles forem idênticos, um vai comprovar o outro. Se eles forem divergentes, aí geralmente é chamado um terceiro perito para poder causar o desempate, como eu comentei anteriormente. Letra C. Deverá ser emitido um laudo único, com declarações e conclusões de cada profissional, com suas respectivas respostas aos quesitos? Também não. Cada perito vai emitir o seu laudo e o seu parecer técnico, independente do outro perito. Então, se tiver 1, 2 ou 3 peritos, cada um vai emitir o seu laudo e, no final, é que vão ser analisados todos os laudos e todas as perícias para chegar a um resultado final. Letra D. Deverá ser nomeado um terceiro perito que realizará uma nova perícia utilizando os mesmos aparatos técnicos ou exames empregados pelos 2 peritos anteriores? Também não. Se os 2 peritos que já foram designados chegaram a uma conclusão, o terceiro perito ele deve procurar meios técnicos diferentes para comprovar ou refutar a perícia dos outros 2, chegando assim a um desempate. E letra E. Deverá ser realizada uma perícia contraditória, o qual normalmente ratifica um dos pontos de vista das perícias precedentes. Como eu comentei antes, vai levar a um desempate, né? No caso de empate de pareceres ou de laudos, né? Passemos à próxima questão. Questão número 8. De acordo com a Lei Federal 5081 de 1966, compete ao cirurgião dentista. Letra A. Utilizar no exercício da função de perito odontológico, em caso de necrópsia, apenas o pescoço como via de acesso? Não, está incorreta. Por quê? O perito odontológico, ele mexe com toda a área de cabeça e pescoço. Então, não somente a cabeça como via de acesso da perícia. B. Atestar no setor de sua atividade profissional estados mórbidos e outros, inclusive para a justificativa das faltas ao trabalho. Como já disse anteriormente, ele pode, sim, e deve, sempre que for necessário, atestar ao paciente estados mórbidos ou falta ao trabalho em caso de repouso, que seja necessário, ou em caso de urgência e emergência, quando o paciente tiver realmente uma situação um pouco mais agravada. Letra C.
Proceder à perícia odontolegal em fórum civil, criminal e doloso? Não. Civil e criminal, sim. Doloso já é diretamente a justiça que vai dizer se é doloso ou não. Letra D. Empregar, desde que comprovadamente habilitado, a analgesia quando constitui meio eficaz para o tratamento. Já a hipnose está proibida. Também não. Quando o profissional devidamente habilitado a utilizar a hipnose, ele pode sim utilizar no âmbito do seu consultório. E letra E, aplicar anestesia local e geral. Também está incorreta. O dentista ele só pode utilizar a área de anestesias locais e tronculares. Anestesia geral cabe ao médico anestesista. Então a letra correta é a B. Atestar no setor sua atividade profissional, estados mórbidos e outros, inclusive para justificativas de falta de trabalho ou emprego. Questão número 9. O Código de Ética Odontológico regula os direitos e deveres dos profissionais e das entidades com inscrição nos conselhos de odontologia, segundo suas atribuições específicas. Em relação ao paciente, todas as alternativas abaixo constituem infração ética, exceto. Vamos às alternativas. Letra A. Exagerar em diagnóstico, prognóstico ou terapêutico. Isso é uma infração ética por quê? Você nunca deve exagerar no que você está vendo. Você tem que dizer ao paciente, diagnosticar de forma correta, dar um prognóstico correto e uma terapêutica correta. Você exagerar, você pode estar causando um problema muito sério ao paciente. Então, cabe uma infração ética. Letra B. Executar ou propor tratamento desnecessário ou para qual não esteja capacitado. Também é infração ética. Por quê? Se não existe aquela necessidade de tratamento ao paciente, você não pode impor a ele, né, de uma forma, meio que às vezes até autoritária, dizendo que ele necessita daquilo ali, se não houver realmente uma necessidade. Você estaria pensando somente no núcleo, no lucro daquele tratamento. Né? Então, cabe também uma infração ética. E caso você não esteja capacitado para resolver, né, tratar aquele paciente, também você não deve tratar. Letra C. Deixar de atender paciente que o procure cuidados profissionais em caso de urgência, quando não haja outro cirurgião dentista em condições de fazê-lo. Também você não deve deixar de atender o paciente, né, cabendo uma infração ética. Porém, se você não tem capacidade técnica de fazê-lo, você também não pode brigar, porque pode ocorrer de você causar um mal maior ao paciente. Letra D. Iniciar tratamento em menores sem autorização dos responsáveis ou representantes legais, mesmo em caso de urgências ou emergências. Aí cabe uma infração ética. Por quê? O menor de idade, ele não tem, perante a lei, capacidade legal de autorizar procedimentos odontológicos, médicos ou qualquer outros que sejam, sem a presença de uma pessoa responsável, uma pessoa legal responsável por ele. Então, a infração ética é você começar um tratamento num paciente menor de idade. E letra E, adotar novas técnicas ou materiais que não tenham efetiva comprovação científica. Também é infração ética porque você estaria promovendo uma cura milagrosa. Se você não tem um respaldo científico, você não pode simplesmente começar a executar e oferecer ao paciente se não existe uma comprovação científica para aquele método ou técnica. Então, a letra correta é a letra D. Iniciar o tratamento em menores sem autorização de responsáveis e representantes legais, mesmo em casos de urgência e emergência. E questão 10. Em relação à atuação do perito odontolegal, é correto afirmar. Letra A. A atuação da odontologia legal é restrita à análise, perícia e avaliação de eventos relacionados com a área de competência do cirurgião dentista. Está correto. Por quê? O cirurgião dentista, pela sua habilitação legal, ele vai proceder da sua perícia dentro da sua área de atuação e capacitação técnica. Do mesmo jeito que o médico também vai interferir somente na sua área de capacitação. Letra B. Na área civil, o perito odontolegal pode atuar em diversas ações, com exceções de ações de responsabilidade civil. A própria questão já se contradiz, né? Então ela está incorreta. Letra C. O perito odontolegal não pode atuar em processos trabalhistas, tendo como em vista que não existem manifestações bucais de doenças relacionadas ao trabalho. Está incorreta. Por quê? Durante o trabalho, o estresse, diversas patologias, elas podem ser geradas por ocupação, né, que seriam as doenças ocupacionais. E elas podem sim afetar a boca. Então,
ele pode sim atuar em processos trabalhistas. Letra D. Na esfera penal, a identificação odontolegal se sobrepõe à identificação dactiloscópica nos casos em que o confronto da impressão digital é positivo. Ele a própria questão está errada porque ele se contradiz. A dactiloscopia é a análise das impressões digitais. Então, a perícia odontolegal ela só não vai se sobrepor a isso, porque o primeiro exame feito no paciente é a dactiloscopia para identificação através da impressão digital. Quando isso não é possível, que vão outros meios, incluindo o meio da odontologia legal. E letra E, na esfera administrativa, pode atuar como auditor, verificando apenas se o tratamento proposto é apropriado para o caso. Não, ele como auditor, ele pode auditar contas, ele pode ver se o tratamento está apropriado para o paciente, como ele também pode ver se foi executado de uma forma correta, certo? E encerrando a nossa parte inicial, um conselho que eu dou a vocês é darem uma olhada no Código de Ética Odontológico e na Lei 5081 de 1996, que ela rege uma boa parte, né, da área de atuação do cirurgião dentista. Então é bastante importante que vocês tenham em mente essa lei e deem uma lida, deem uma estudada para facilitar o entendimento das questões e facilitem você a passar no concurso. No nosso caso aqui, o concurso do ITEP. Então boa sorte a você, galera, e até o próximo módulo.